Será que se Deus te desse hoje aquilo que Deus tem para a tua vida, se Ele revelasse hoje aquilo que Ele tem para a tua vida, será que você estaria pronto para pagar o preço? Para se crucificar por causa daquilo, por causa da tua chamada? Será mesmo? Porque Jesus teve que passar por esse processo. E você vai ver que de 12 anos, de quando ele responde para a mãe dele, até os 30, que foi quando ele começou o ministério dele, não tem menção de Jesus. Nós sabemos que ali Jesus cuidou da vida dele, ele foi trabalhar, né, ele foi ajudar os seus pais, como uma pessoa normal. Porque esse Jesus da qual nós servimos hoje, nosso Senhor, né, Salvador, ele teve um ministério dele, terminou com 33, foi 3 anos só. Esse Jesus da qual nós, o nosso Senhor, nosso ressurreto, ele tem 3 anos só de ministério, irmãos. E hoje nós achamos que nós já estamos maduros. Jesus começou com 30. Olha a maturidade dele, já sabia desde os 12. Só que só com 30, realmente, Deus começou a liberar. Falou, não, agora com 30 anos você tá... E mesmo assim, no Getsemane ali, ele pensou em... Meu Deus. Por quê? Porque ainda não havia permissão, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por isso que Jesus só foi liberado aos 30 anos, quando o Pai apresentou publicamente. Você vai ver isso em Lucas 3:22. O Pai apresentou, esse aí, ó, meu filho amado, em quem tanto me compraz. Agora sim chegou o tempo que eu vou liberar. Então, a permissão, você vai ver, olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios 13:11. Depois você pode ver, é o texto da qual nós falamos aqui, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então você vai ver que há um trajeto, há um projeto, que é mesmo Jesus sendo quem ele era, ele passou por todas as fases, ele foi menino, ele foi homem, até assumir a maturidade da qual ele precisava para poder ter o acesso àquilo que era dele por direito. Porque até então ele não se diferenciava de um escravo. A permissão ela acompanha sempre um crescimento espiritual e emocional, irmãos. Essa permissão bíblica que Deus é liberado para o Pai no tempo oportuno, ela vai sempre acompanhar um nível de maturidade, de crescimento. Destino. Deus não libera o seu propósito, o destino para você, para quem ainda vive como criança espiritual. Tem um texto que fala assim: eis que já era para vocês serem maduros, mas ainda precisam beber e se alimentar do leite espiritual. Porque muitas vezes nós estamos negligenciando esse crescimento. Todas as vezes que você aborta o crescimento, e quando você decide abortar o crescimento? Quando você recusa crescer, quando você se recusa a amadurecer no teu posicionamento, quando você se recusa a entender que tem coisas que precisam acontecer. E olha, alguns exemplos, vou te dar aqui alguns exemplos de travamento por falta de permissão. Olha Israel, quando saiu do deserto. Israel, o povo de Israel não tinha promessa? Deus não tinha visto o sofrimento? Não mandou lá Moisés? Eles tinham promessa, mas eles não tinham ainda maturidade. Andaram 40 anos e ainda só entrou daquela geração só Caleb e Josué. Por quê? Porque não assumiu. Olha Sansão. Sansão não tinha dom. Sansão não era capacitado. Sansão não tinha chamado. Sansão ele não tinha, ele não era chamado desde o ventre da mãe dele, mas não tinha domínio próprio. Não tinha frutos do Espírito. Ele conseguiu consumar a sua chamada? Sim, a Bíblia fala que Sansão, o propósito, o destino dele era o quê? Era Deus se vingar dos filisteus. Ele não conseguiu se vingar dos filisteus? Conseguiu. No último dia, pelo menos, ele consumou, ainda seja, né? Tudo bem que ele, né, se vingou durante sua vida também, mas olha o sofrimento que Sansão teve que passar, irmão. Porque Sansão se recusava a crescer. Sansão se recusava a ouvir as pessoas que realmente estavam em volta dele, o pai dele, a mãe dele. Filho, não tem uma mulher aqui do nosso povo, filho, pra você se apaixonar. Não, mamãe, o que agrada aos meus olhos é aquela lá. Toma cuidado, irmão. A primeira coisa que o Sansão perdeu quando o espírito saiu dele foi os olhos. Queria tanto agradar seus olhos que acabou sem eles. Tome cuidado, irmão. Por quê? Porque a maturidade é necessária para aqueles que querem alcançar aquilo que é a vida. E aquilo que Deus tem para a tua vida é grandioso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu. E jamais subiu ao teu coração que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu àqueles que o amam. É isso que Deus tem para nossas vidas. Aqui você vai ver Deus, né, indo para a nossa conclusão aqui, ó, você vai, antes de trazer para você, né, eu ainda vou falar para você aqui como você vai poder fazer para aumentar o acesso, ou ter acesso à tua permissão. Mas olha só, Deus te ama incondicionalmente, mas Ele confia em você progressivamente. Ele te ama incondicionalmente, Ele te ama acima de tudo, é incondicional o amor dele. Mas a confiança dele é conquistada gradativamente.
O céu, ele não responde à sua performance, ele responde à sua maturidade. Deus conhece o seu interior. Os homens, querido, só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Você pode até enganar muitos homens, como naquele dia Eliabe, o irmão de Davi, quase enganou o profeta. Deus falou para o profeta assim: não, 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 não. Eu não vejo como você. Você vê o exterior e eu vejo dentro. E esse aí, eu já rejeitei. Um homem que tinha postura, um homem que tinha tudo para dar certo na vida. Bem-sucedido, mas aqui dentro, quem conhece é Deus. A permissão, ela não é sobre ser perfeito, irmão, porque perfeito só tem um. E nós só vamos ser perfeitos quando aquele que é perfeito vier. É sobre estar pronto. Pronto para pagar o preço. Pronto para poder assumir aquilo que Deus tem para nós. Pronto para corresponder à altura da nossa chamada. O céu está esperando você crescer. Deus está esperando você ter postura, maturidade para alcançar o propósito de tudo aquilo que Deus tem liberado para a tua vida, irmãos. A prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aquilo que Deus tem para a tua vida, que é um direito teu, é herança sua. Deus tem anseio de que você alcance isso. Mas você precisa estar pronto. Você pode ter fé, você pode ter talento, você pode ter promessa, você pode ter unção, mas sem maturidade, a permissão não vem, não. Você pode ter tudo isso, mas sem maturidade, esquece. E é isso que é amor, não é punição. Isso é amor, não é punição. A teoria da permissão, você vai ver que não é apenas uma teoria, então. Aqui você está entendendo que a teoria da permissão, na verdade, ela é o princípio da permissão. Eu estou te dando aqui o princípio da permissão. O princípio é acesso. O princípio do reino. Filho, tudo que é meu é teu. Está escrito em Lucas 15:31, quando o pai fala por mão do filho pródigo. E quando o filho pródigo vai, né, o filho pródigo perde tudo, o que é dele de direito, sai de casa do pai, gasta tudo com prostituta e faz aquele regaço. Você já conhece a Bíblia, porque eu sei que você é conhecedor. Depois que perde tudo, volta, que nem um cachorrinho arrependido, pede perdão, e como o pai é perdoador, ele sempre vai perdoar e faz aquela festa. E quando o irmão do filho pródigo vê aquela festança, mas o que tá acontecendo aí? Teu irmão voltou, filho. Bicho, teu pai tá que não se cabe. Você vê a alegria dele? Nossa, eu nunca fazia tempo, hein? Que eu não via teu pai daquele jeito. Seu pai tá numa alegria que você olha e tá radiante. Pensa num filho que bufou. Pensa no filho que bateu no teatro e voltou. Pai do céu. Falei, meu pai tá de brincadeira comigo, velho. Ah, pai, eu tô aqui na lida. Nunca desviei. Servo de Deus, vem em culto e lei, jejum e consagro. Não é assim que é medido, filho. A hora que chega e fala pro pai, tentando, achando que ia pressionar o pai, pô, pai, pra mim você nunca fez isso aí, pai. Agora o outro gastou tudo, fez, bagunçou e volta. Você tá fazendo uma festança dessa aí? E o pai falou pra ele, meu filho, que é isso? Filho, tudo que é meu é teu. Por que você não usufruiu? Sabe por quê? Porque não adianta, irmãos. Você não ter acesso. Do que adianta você ficar dentro da igreja, ali você tá como religioso, como o irmão do filho pródigo que você tá vendo ali, ó, você tá anos e anos na igreja, aí você vê gente se desviando e voltando, e ganhando grandes coisas, e empresa indo pra frente, e o cara que casou e trouxe, e voltou, e tá com um filho, dois, e você nada. Ele tá prosperando na família, e tá prosperando na sua saúde, e você tá aí, dentro da igreja. Ah, eu não posso ir na academia, porque eu não posso pôr calça, e eu não posso, e eu não posso daquilo, e não posso. Irmão, seja cristão, Jesus te libertou, irmãos. Deus nos libertou, foi para ser livres. Só filhos maduros conseguem ter acesso a tudo. Tudo. Ele estava ali dentro da casa, usufruía, comia, mas você vê, ele não tinha acesso.